Beleza. No vídeo anterior, nós vimos a definição de um subespaço. Agora, nós vamos dar continuidade fazendo mais alguns exemplos. Então, aqui, ó, seja o subespaço vetorial S. Então, eu parti do princípio que eu sei que ele é um subespaço vetorial. Não vou provar se ele é. Eu sei que ele é. Do R4. Definido a seguir, verifique se os vetores abaixo pertencem a S. Então, olha o conjunto como está definido. Vetores x, y, z e t, pertencentes ao R4, tal que x mais 2y menos z igual a zero. Então, essa é uma condição que eu tenho que obedecer. A coordenada x mais o dobro da y menos a z tem que dar zero. E a coordenada t tem que ser zero. Ou seja, desses camaradas aqui, o mais fácil de verificar é a coordenada t, né? Então eu olho aqui, ó, o primeiro e o segundo podem ser, o terceiro já nem pode ser, e o quarto pode ser. Então eu já sei que o W já não pertence a S, mas o V, o U e o lambda podem pertencer. Para isso eu vou verificar essa soma, x mais 2y menos z. Então no caso aqui, 1 mais 2 vezes 2, que é 4, dá 5, menos 3 dá 2. Ih, não deu zero. Ou seja, V não pertence a S. Por mais que o T seja zero, mas a outra condição não foi satisfeita. Vetor U. 3 mais o dobro de 1, que é 2, menos o 5. Isso dá exatamente zero. E o T? O T é zero. Opa, então o vetor U pertence ao subespaço S. O vetor W já tinha mostrado para vocês que o T não é zero, já seria suficiente. Se eu somar o primeiro mais o dobro do segundo menos o terceiro, dá zero. Vê que ele atende a primeira condição, mas a segunda condição claramente não foi atendida. Então W não pertence a S. E para finalizar, x mais o dobro de y vai dar menos 3, menos 3, vai zerar. E o t também é zero, atendeu as duas condições, lambda pertence ao subespaço S. Tranquilo? Então, ó, no vídeo anterior a gente viu como provar se era ou não era um subespaço. Tem que sempre atender as duas condições. A soma de vetores tem que estar no S e o produto do vetor pelo escalar também tem que estar no S. Se atender os dois, é um subespaço. Nesse exercício, a gente viu como verificar vetor por vetor se ele está ou não no subespaço. Ele tem que atender as condições apresentadas. Fazer mais um nesse mesmo estilo. Olha só. Seja o subespaço vetorial M2 por 2 reais. O que é esse subespaço vetorial aqui? Ele é formado por matrizes quadradas de segunda ordem, matrizes 2 por 2, cujos elementos são números reais. Esse é um espaço vetorial. Aí eu vou pegar um subespaço dele, com as operações de adição de matrizes, multiplicação de matriz por número real normais, as usuais. E olha como é o conjunto, o subespaço. Ó. A menos B, 2A, A mais B, menos B, com A e B pertencentes aos reais. Então, uma matriz 2 por 2 tem 4 elementos. Os 4 elementos têm que atender essas 4 regras apresentadas. Se todos atenderem, legal, temos um vetor de S. Se um não atender, não pertence a S. Tá bom? Então, olha aqui. Quanto tem que ser esse B para que aqui fique 2? O B tinha que ser menos 2. Quanto que tem que ser o A para que aqui fique 6? 2A igual a 6. O A tinha que ser 3. Então eu sei que o B é menos 2 e o A é 3. Aqui eu somo os dois. 3 menos 2 dá 1. E aqui eu faço a diferença entre eles. 3 menos 2 dá 5. Opa, então está verificando aqui. Quando eu consigo verificar então essas operações, né, para esses valores de A e B que eu achei, isso quer dizer que o que o vetor pertence ao subespaço S. Ok? Já aqui eu faço um pouco diferente. Ó. Aqui eu tenho um valor K. Eu quero saber qual é o valor que eu tenho que colocar para o K
para que essa matriz pertença a S. Veja, o K está justamente no lugar do dobro do A. Então, o K ele deve ser metade do A. Ou, desculpa, o dobro do A, né? O A deve ser metade do K. A verdade é essa. Então, o K deve ser o dobro do A. Com isso, o A vai ser metade do K. E aqui a gente enxerga o B. Porque menos B igual a menos 3, então B igual a 3. Lembra que aqui embaixo está a soma. 3 mais A vai dar 2. Opa, se 3 mais A vai dar 2, e o B, né, o B é 3, quem vai ser o A? O A vai ter que ser menos 1. Se o A é menos 1, né, para que aqui eu tenha 3 menos 1 igual a 2, aqui também vai bater, porque aí eu vou ter menos 1 menos 3 dá menos 4. O K é o dobro do A. 2 vezes menos 1, menos 2. E aí a minha matriz, então, era essa daqui, né? Mas a pergunta era o K, a resposta é essa. K igual a menos 2 faz com que aquela matriz pertença ao espaço. Tá bom? Nota que esse cara aqui que, né, pertence ao espaço aqui, ou a definição do espaço, ela inclui sempre o vetor nulo. Tá ok? Os subespaços incluem sempre o vetor nulo. Existem alguns subespaços especiais. Por exemplo, se eu pego o espaço vetorial do R2, existe um subespaço chamado subespaço trivial, que é só o nulo. Se só tem o nulo, se você somar o nulo com ele mesmo, vai dar nulo. E se você pegar o nulo e multiplicar por um escalar, vai dar nulo. Por isso, ele é um subespaço do R2. Mas também são subespaços do R2 todas as retas que passam pela origem 00. Ok? Porque tem ali o nulo. Se você pegar uma reta que não passa pela origem no R2, ela não será um subespaço vetorial, porque ela não vai ter o vetor nulo ali. Tá bom? Já no R3, eu tenho aqui o meu subespaço trivial, que seria só o nulo, mas eu tenho também retas e planos que passam pela origem do seu sistema R3 000. Também são subespaços, são conhecidos como subespaços próprios. Tá? Subespaços próprios. A gente viu aqui nos exercícios anteriores alguns subespaços próprios. Todo espaço vetorial tem um subespaço trivial, que é aquele que é ocupado só pelo vetor nulo do espaço. Tá? Todos os outros são considerados subespaços próprios. Beleza, pessoal? Bom, entendendo isso, entendendo essa ideia de espaço vetorial e subespaço vetorial, eu posso adentrar na ideia das combinações lineares. Seja V um espaço vetorial real, com vários vetores lá dentro. Ó. V1, V2, V3, Vn. Todos esses vetores pertencem ao espaço vetorial V. E seja ainda os escalares, A1, A2, até o AN, números reais quaisquer. Todos e qualquer vetor de V, todo e qualquer vetor de V, escrito na forma A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3, até o AN, Vn, é dita como uma combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn. Entendeu? Se eu consigo escrever um outro vetor V a partir da soma de múltiplos dos vetores V1, V2, V3, V4, V5, Vn, então esse vetor V é o que eu chamo de combinação linear destes outros vetores. Quer ver que simplesinho? Olha só. No espaço vetorial R2, vamos encontrar o vetor V, que é uma combinação linear dos vetores V1, menos 1 e 3, e V2, 5 e 2, tal que essa combinação linear é conhecida. 2V1 menos V2. Então eu vou realizar essas operações e vou determinar quem é o meu vetor V. Muito fácil.
Duas vezes esse cara, vai dar menos 2 e 6, mais esse cara, que é 5 e 2. Então, menos 2 mais 5 vai dar... Desculpa, menos esse cara, né? Menos 2 menos 5 vai dar menos 7. E aqui tinha dado 6, menos 2 vai dar 4. Então está aqui, né? Multipliquei por 2 o primeiro, subtraí o segundo vetor e cheguei no V. Muito tranquilo, né? Bem tranquilo. Olha o exemplo B aqui, como é muito parecido também. Ó. Eu quero encontrar o vetor W, que é uma combinação de V1 e V2, 1 e menos 2, 3 e 0, tal que o W é menos o V1 mais 3V2. Se é menos o V1, vai mudar os sinais aqui, vai ficar menos 1 e mais 2. E o triplo do V2 é 9 e 0, porque 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 0 é 0. Então, menos 1 com 9 vai dar 8, e o mais 2 com 0 vai ficar 2. Então, é isso aqui, ó. Menos esse, mais 3 vezes esse, chegou no vetor W. Essa é a ideia de montar uma combinação linear a partir dos vetores utilizados, certo? Adiante, a gente vai ver o contrário. Se eu conhecer a combinação linear, se eu souber o resultado dessa combinação, tem como eu descobrir qual foi a operação realizada pelos vetores? Tem, e isso é bastante relevante. Então isso é o que a gente vai ver no próximo vídeo, beleza?